Boa noite, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver se fica bom aqui. Boa noite, tudo bem? Como é que vão? Bom, vejam só. Eu recebi o convite da administração. Opa, perdão. Peraí. Olha, vocês não levem a mal porque eu nunca fiz live, viu, gente? Então, é a primeira vez. Então, qualquer coisa vocês vão me ajudando aí, tá? O áudio tá bom, tá audível, tá chegando bem aí o áudio. Me avisem aí porque aí eu ajusto aqui, tá? Como é que tá? Tá bom, né? Bom, então vejam bem. Eu recebi o convite da página Agenda Espírita, que faz um trabalho muito legal, está fazendo um trabalho muito bonito, né, de divulgação e propagação do espiritismo, dos eventos espíritas, né? Está fazendo esse trabalho de divulgação tanto de eventos virtuais como de eventos presenciais. Como os eventos presenciais estão suspensos por enquanto, eles estão dando foco em lives, encontros de videoconferência, tudo isso sobre o espiritismo, né? Então eles me convidaram para fazer aqui um comentário sobre algum livro que eu achasse importante para o espiritismo, para o movimento espírita ou para quem quer conhecer o espiritismo, e eu escolhi o livro O Consolador, de Emmanuel, certo? Talvez mais para frente a gente vai fazer outras lives comentando outros livros, tá bom? Bom, esse livro Consolador, ele é um livro de 1940 de Emmanuel e ele surgiu no seguinte contexto: havia um grupo se reunindo que é o grupo de Chico Xavier, né, que se reunia no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E esse grupo resolveu, nos estudos que eles faziam com Emmanuel, perguntar a Emmanuel se ele topava responder algumas perguntas deles e que essas perguntas virassem livro para outras pessoas também poderem ter acesso, não é? E aí Emmanuel topou a ideia, né? Ele fez uma compilação, porque foram muitas as perguntas. E aí ele fez uma compilação dessas perguntas, fez as respostas, organizou e Chico Xavier psicografou e foi lançado, né? O livro, O Consolador, ele então é livro de perguntas a Emmanuel. É como se fosse assim, um livro dos espíritos, né? Que são perguntas e respostas, mas são perguntas a Emmanuel e Emmanuel responde. E não são perguntas feitas por um decodificador, um pedagogo tão importante quanto Allan Kardec. São perguntas mais triviais, mais cotidianas, mas que Emmanuel responde muito profundamente, tá? E aí ele separa o livro em 3 partes. A primeira parte ele fala sobre ciência e responde as perguntas sobre ciência. A segunda parte ele responde perguntas sobre filosofia e a terceira ele responde perguntas sobre religião. Porque ele queria acentuar esse tríplice aspecto do espiritismo, né? Religião, filosofia e ciência. Então, na primeira parte, os amigos, né, do grupo espiritual, eles pensaram nas seguintes ciências. Ciências fundamentais, que são a química, biologia, física. Ciências abstratas, que são matemática, estatística, por exemplo, né, lógica. Ciências especializadas, astronomia, botânica,
zoologia, por exemplo, também, ciências aplicadas, como agricultura, engenharia, medicina, e as ciências combinadas, né, que seriam história, geografia, geologia. Então, ele separa assim, os tipos de ciência, né? Bom, eu separei aqui algumas perguntas e algumas respostas sobre cada um desses temas, né? Não é objetivo nosso aqui demorar muito, fazer uma live muito grande sobre o livro todo, tá? Então eu vou comentar um pouco como é o livro, trazer algumas questõezinhas dele, e aí vocês, se interessarem, pesquisem, adquirir o livro de alguma maneira, tá bom? Então, sobre essa questão da ciência, os amigos perguntam a Emmanuel o seguinte: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Então, olha só, se o Espiritismo ele tem esse tríplice aspecto, né, filosofia, religião e ciência, o Espiritismo necessita mesmo da ciência terrestre em absoluto? Aí Emmanuel responde o seguinte: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, então olha o que Emmanuel está dizendo, que até agora a ciência, em grande parte, é comparsa da tirania e da destruição. Tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Olha que interessante então, porque eles perguntam: o Espiritismo precisa da ciência? Aí Emmanuel fala assim: não, a ciência é que precisa do Espiritismo, porque a ciência ela não pode estar aliada a malefícios quaisquer, né? Então, por exemplo, a gente se utiliza muito ciência para o mal, né? Fabricação de arma através da pólvora, isso vem de onde? Claro que vem de estudo científico. Então, tudo que é objeto manufaturado é um objeto que foi criado a partir de observação, estudo e invenções, que são questões científicas. Mas ele está dizendo que a ciência ela precisa do Espiritismo porque ela precisa da iluminação dos sentimentos, melhorar a característica moral. Então a ciência tem que concorrer para a melhoria e o avanço moral do homem, não é? Então, muito interessante essa questão de Emmanuel. Gente, se vocês tiverem algum comentário a fazer, alguma pergunta, podem ficar à vontade, viu? Aí, veja bem, a segunda questão, que ele vai falar um pouco sobre as ciências fundamentais. Eu vou falar só duas questões de cada uma das três partes, tá? Não vou comentar muito o livro todo, não. Vou tentar fazer aqui um videozinho mais curto. Então, veja bem. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha separado em vários tipos de ciência, né? Fundamentais, abstratas, aplicadas, combinadas, né? Sobre as questões da ciência fundamental, das ciências fundamentais, quais são elas? Química, física, biologia, psicologia e sociologia. São 5 ciências que Emmanuel chama de ciências fundamentais. Química, física, biologia, psicologia e sociologia. Então, olha a pergunta dos amigos para Emmanuel. Emmanuel, se reconhecermos essas 5 ciências como fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Então, as ciências da vida, as ciências fundamentais em relação às demais, né? O que você tem a dizer sobre isso? Alguém está perguntando aqui, Daisy.
Minha mãe ontem à noite teve um pesadelo. Quando acontece isso, o que devo fazer? Deise, olha só. Essa live aqui, ela é uma live específica, certo? Eu estou comentando um determinado livro espírita, tá bom? Então aqui, assim, a gente não está fazendo aqui agora atendimentos, né? Atendimento nem mediúnico, nem atendimento fraterno, nem doutrinário, nada disso. Então, assim, se você quiser, a gente pode conversar depois que terminar a live por mensagem pessoal aqui no Instagram, tá bom? E a gente pode tentar te ajudar de alguma maneira, tá certo? Então, eu vou continuar aqui. Então, gente, ele pergunta, e essas questões, gente, das 5 ciências fundamentais, como é que fica em relação às demais? Olha o que Emmanuel responde, isso é muito interessante, olha só. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constitui a catalogação dos valores da ciência material. Então, química e física é muito importante porque estuda a matéria, já que nós somos espíritos livres quando estamos no plano espiritual, mas quando estamos encarcerados na matéria, nós temos que lidar com a matéria, nós não somos livres como queremos. Então, a química e a física elas vão trabalhar a matéria. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Então, química e física, a matéria. Psicologia e sociologia, a classificação da ciência intelectual. Então, falou de 2 mais 2. Sobrou qual? Biologia. Aí olha o que Emmanuel vai dizer. No centro de todas essas ciências está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas. E aí ele diz o seguinte: a biologia revela a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora a biologia, então assim, agora ele já falou da importância da biologia. Então a biologia está entre essas 2 vertentes, entre a ciência da matéria, química e física, entre as ciências do intelecto, psicologia e sociologia. A biologia está no meio e ela é importante porque ela significa a ciência da vida, revelando a transcendência da origem do homem. Mas, até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, envolverá para Deus com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, até agora a biologia está muito comprometida com a matéria, né? Ela está muito materialista. Porque ela não leva em consideração o aspecto metafísico ou extracorpóreo de uma dimensão outra que não é a dimensão física e química que a gente conhece. Então ela está muito atrelada à química e à física, que Emmanuel chamou de ciências da matéria. Inclusive na escola, assim que a gente estuda, né? Biologia, química e física são ciências que estão muito próximas umas das outras, né? Na escola, muitas vezes, até o mesmo professor, né, que trabalha. Então, Emmanuel diz que a biologia vai chegar o dia que ela vai muito além. Ela pode ir muito além, trazendo então a transcendência das origens, tá, do homem. Bom, então, gente, é muito interessante o livro, tá, o Consolador, essa parte da ciência.
os amigos vão fazer várias perguntas para Emmanuel sobre a matemática, para que serve a matemática, a geometria e a zoologia, a geografia, as ciências aplicadas, as ciências combinadas e a medicina. Então Emmanuel vai respondendo todas as perguntas, sobre ciência. E também há aquelas perguntas que são um pouco mais específicas cientificamente, Emmanuel responde também, tá? Então essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro ela é dividida em 5 outras partes, que é a questão da filosofia. Emmanuel divide em 5 pontos: vida, sentimento, cultura, iluminação e evolução. Essa segunda parte, então, é o segundo aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto filosófico, né? Lá, os amigos vão fazer várias perguntas sobre filosofia, sobre algumas correntes filosóficas, mas também perguntas que são elas próprias filosóficas. Por exemplo, o que é a arte? Para que serve a arte? O que é a liberdade? Né? Como o ser humano se relaciona com essas questões? Então, perguntas sobre correntes filosóficas, mas também perguntas em si mesmas filosóficas. Tá? E aí eu separei aqui duas. Questão 151 e 161. Na 151, os amigos perguntam para Emmanuel: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Então ele está perguntando assim. Eles perguntam o seguinte: a filosofia, ela sintetiza tudo? Ela resume em si todas as questões evolutivas do homem na Terra? A filosofia? Emmanuel responde o seguinte: a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Então, olha, como se fosse realmente uma síntese, né? Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Olha que maravilhoso. Então, olha só. A filosofia, realmente, ela precede a ciência. Por quê? Porque a ciência ela só existe se antes tiver uma inquietação, uma pergunta, um problema, um mistério a ser resolvido, não é? Então, primeiro nós filosofamos. Depois nós partimos para a ciência para que, de fato, de forma mais pragmática, a gente haja no mundo e crie invenções novas, não é? Então, ele está dizendo o seguinte: vai chegar um dia que a filosofia e a ciência elas vão estar unidas inseparavelmente, concorrendo para a evolução moral do homem. Então, tanto a filosofia quanto a ciência, elas vão estar a serviço da espiritualidade ou da espiritualização do homem, certo? Então, os dias de materialismo estão contados, né? Nós estamos chegando na transição planetária. Esse tempo novo já é chegado, não é? E nesse tempo novo que é chegado, quer dizer que a ciência e a filosofia vão sumir? Claro que não. Então vocês já se perguntaram isso? É época de transição planetária, né? E quando houver realmente a transição e o planeta Terra se firmar como um mundo de regeneração, a ciência e a filosofia vão ter sumido, desaparecido? Não, claro que não. Então Emmanuel está dizendo que a filosofia e a ciência elas vão estar juntas, unidas, trabalhando para a espiritualização do homem. Então, tanto a filosofia vai se inquietar, vai trazer questões relativas à espiritualidade, ao extracorpóreo, ao sobrenatural, ao metafísico.
E a ciência vai estar imbuída desse sentimento de criar sempre mecanismos científicos, invenções diferentes, que levem o homem a se aproximar da verdade eterna, como ele chama aqui, que é a verdade divina. Tá certo? Bom, então, essa segunda parte é a parte da filosofia. Ele vai trabalhar com filosofia, responder questões filosóficas, sobre correntes filosóficas, tá? E eu separei uma outra pergunta, que é o seguinte, os amigos perguntam a Emmanuel o que é arte. E Emmanuel, então, você vê que é uma pergunta filosófica, não é? Não é com relação a uma corrente filosófica específica, porque várias correntes filosóficas, vários filósofos diferentes trabalharam esse assunto da arte, essa questão da arte, né? Então não é uma pergunta que está atrelada a nenhuma corrente filosófica, né? O que é arte? E aí Emmanuel responde o seguinte: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é o médium das belezas eternas. Olha que coisa linda que Emmanuel... Olha que Emmanuel, ele às vezes parece um pouco áspero, mas ele é muito poético, não é? Muitas vezes Emmanuel é muito poético. Então, o artista verdadeiro é o médium das belezas eternas. Então, qual é essa beleza eterna, né? O que é isso que o artista precisa traduzir em arte, que vai concorrer para a evolução do homem? Porque há muita coisa que a gente chama de arte que, na verdade, não contribui para a evolução moral do homem e nem para a gente rebuscar, refinar o nosso gosto por belezas que Emmanuel chama aqui de belezas eternas. Que são belezas eternas? Desde os gregos até aqui, há determinadas coisas que continuam sendo belas. Não é? Isso é muito interessante. Então, um conceito de beleza dos gregos até aqui, ele permaneceu ao longo do tempo, por vários períodos diferentes da história. Então ele ultrapassou a Idade Média todinha, 1000 anos de Idade Média. Ultrapassou o humanismo, ultrapassou o período barroco, o período árcade, o período clássico, que na verdade é um neoclassicismo, não é? Chegou no período romântico, no período contemporâneo, e nós continuamos entendendo que há uma beleza muito grande em determinadas obras de arte que perduraram durante esse tempo todo e elas sobreviveram, não é? E aí ele fala o seguinte: o trabalho do artista verdadeiro foi, em todos os tempos, tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando o ser humano da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Então, para Emmanuel, o que é um artista verdadeiro? Um artista que está preocupado com o sentimento humano, mas não com qualquer sentimento, com sentimento de amor, de paz, de harmonia, que leva o ser humano a se conectar com Deus. Esse é o verdadeiro artista e essa é a verdadeira arte. Essa é a arte que importa. Essa é a arte que nós devemos consumir, que nós devemos ir atrás, tá? Que nós devemos apreciar.
bom? Então, olha, veja bem que dentro de uma questão nós já podemos abrir um leque de discussões, não é? Então, imagine todo o tomo sobre filosofia que está lá no Consolador, é muito rico. Então, nós já vimos ciência, filosofia e agora a última parte do livro é o terceiro aspecto, que ele chama de aspecto religioso, e ele também divide em 5 pontos. Porque o Espiritismo, né, é ciência, de novo, falando de novo aqui para vocês. Ciência, filosofia e religião. Na parte da religião, Emmanuel divide em 5. Velho Testamento, Evangelho, amor, Espiritismo e mediunidade. 5 pontos. Certo? Eu separei 2 questões que os amigos fizeram para Emmanuel sobre religião. Então, para quem entrou agora na live, dizer que esse livro, O Consolador, surgiu de um grupo de estudo espírita ao qual pertencia a Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O nome do centro espírita era Luiz Gonzaga, e em 1939 eles fizeram perguntas a Emmanuel. Emmanuel compilou essas perguntas, selecionou, respondeu a todas, dividiu em 3 partes e em 1940 eles lançaram um livro, certo? O Consolador. Questões muito atuais. Então já discutimos o aspecto científico, o aspecto filosófico e agora o aspecto religioso. Então, como eu já falei para vocês, ele dividiu em 5. Eu selecionei aqui 2 questões. A primeira: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião na atividade humana? Então veja bem, eles falaram o seguinte: Emmanuel, você já falou sobre filosofia, você já falou sobre ciência, e a religião, como é que ela se encaixa aí nesse contexto? Frente a essas outras 2 demandas humanas, como é que você enxerga a religião se relacionando com essas 2 questões? E aí Emmanuel responde o seguinte: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Não terminou ainda a resposta, mas aqui a gente já tem uma luz em cima dessas questões. Olha o que ele está dizendo. A ciência, ela se ocupa com a experimentação, né? Com os experimentos, com a curiosidade, com a busca de encontrar melhores caminhos para o homem, para a vida humana, não é? Experimentando. A filosofia se ocupa com raciocínio. Sempre a gente precisa pensar, sempre. A nossa liberdade, ela tem que valer à medida que nós temos consciência do que a gente sabe e do que a gente não sabe, né? Então, quanto mais a gente sabe, mais liberdade nós vamos ter. Porque mais conhecimento vamos ter, mais discernimento vamos ter, e mais um raio de ação nosso vai ser maior na Terra, não é? Só que a religião, ela não trabalha nem com experimentação, nem com raciocínio. Ela trabalha com sentimento. Então a religião se ocupa de sentimento. Aí ele diz: a filosofia e a ciência, elas se irmanam na sabedoria. Então a ciência e a filosofia, elas são irmãs, porque o objeto é a sabedoria. A religião personifica o amor.
as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Vamos adiantar? Então, já percebam aí que Emmanuel vai traçar uma forma de o ser humano lidar com a religião, que é uma forma diferente da que a gente vem geralmente pensando até mesmo no meio espírita. Isso lá em 1940. É muito importante a gente ler o Consolador nesse tríplice aspecto pelo seguinte. Porque alguns de nós, antes de sermos espíritas, nós sempre tivemos assim alguma queda, né? Alguma atração maior pela filosofia, outros pela ciência e outros pela religião, não é? Então, por exemplo, antes de ser espírita, não quer dizer que a pessoa ela não era religiosa. Ela poderia ser uma pessoa religiosa e aí, a partir disso, passou a ser espírita com uma determinada noção de espiritualidade. Uma noção de espiritualidade que ela já veio construindo nessa vida dela envolta pela religião, não é? E agora vamos pensar em uma pessoa que não era muito religiosa, era uma pessoa que gostava muito de filosofia, de pensar, de buscar novas correntes de pensamento, né? Uma pessoa muito inquieta, sempre fazendo perguntas de por que estou no mundo, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, uma pessoa muito filosófica. Quando ela conhece o espiritismo, ela não deixa de ser filosófica. Ela vai continuar sendo filosófica, mas ela vai buscar no espiritismo aspectos muito importantes que são aspectos filosóficos. Outra pessoa, antes de ser espírita, gostava muito de ciência, não era muito ligada em raciocínio, de pensamento filosófico, muito ligada à religião, gostava muito de ciência, de experimentar coisas, né? De pesquisar, de investigar a natureza. Então essa pessoa continua encontrando isso no espiritismo. Então o espiritismo ele traz essas três questões de modo muito vivos para qualquer uma dessas vertentes, para qualquer uma dessas estirpes, dessas pessoas que se ligam muito nesses caminhos diferentes. Então o espiritismo abarca tudo, certo? Então é muito importante o Consolador, porque é um livro que trabalha separadamente esses três aspectos. Então a gente pode ler uma parte, pode ler a outra parte depois, pode ler a terceira parte primeiro, a segunda depois, isso não importa. Mas como ele é muito bem dividido, ele é muito organizadinho, Emmanuel fez questão de deixar claro quais são os três aspectos. Porque é muito difícil para a gente espírita, quando nos perguntam assim, já que o espiritismo tem filosofia, ciência e religião, me explica aí qual é o aspecto científico do espiritismo. E aí a gente não sabe. Qual é o aspecto filosófico do espiritismo? A gente também não sabe. E aqui Emmanuel deixou isso muito claro, pontuado, particionado e seccionado para a gente, né? Então fica muito interessante, a leitura fica muito fluida, tá bom? Bom, então para encerrar, eu vou trazer aqui uma última pergunta, porque eu falei que eu ia separar duas perguntas de cada, né? Sobre religião. Os amigos perguntam a Emmanuel: em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões, no plural, religiões? Aí Emmanuel diz o seguinte: religião, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito apreenderá na pauta do seu nível evolutivo. Então, nós temos criaturas de diversos níveis evolutivos. E não quer dizer que são níveis superiores e níveis inferiores, um superior ao outro.
tá? Não se trata disso, mas são níveis diferentes, porque percorrem caminhos diferentes, já que as religiões são diferentes. Mas mesmo que as religiões sejam diferentes, o homem deveria compreender que em qualquer religião há um sentimento divino que clarifica o caminho das almas para Deus. Essa é a grande chave de qualquer religião, né? Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Olha só, Emmanuel, olha como isso é importante. Emmanuel não está dizendo que o Espiritismo é a face soberana da verdade. Emmanuel não está dizendo que o cristianismo é a face soberana da verdade. Emmanuel está dizendo que a religião é a face soberana da verdade, né? Porque a religião é o caminho que mais próximo para Deus, certo? Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões. Como se a fé também pudesse ter fronteira, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhados no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação tem nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Então, gente, ao invés de nós pensarmos que a religião, primeiro a gente precisa pensar que a religião ela é o nosso caminho pessoal para encontrar com Deus, porque religião é religação, né? Religare. É o que me reconecta com o divino. Esse caminho de me reconectar com o divino, ele pode ser feito. Ele tem uma fórmula para ser feito? Não tem. Porque cada criatura é uma. Cada criatura é diferente da outra. Então, cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de se expressar. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas precisam de mais rituais. Porque se não tiver muito ritual, ela não consegue criar uma psicosfera que faça que o caminho dela com Deus seja mais claro, mais simples. Ela precisa de rituais. Então, há determinadas religiões que oferecem mais rituais para essa busca. Outras religiões, elas oferecem muito poucos rituais, né? Ela preconiza, algumas religiões preconizam, por exemplo, a sua ação no seu mundo interior e onde você mora na sua casa. Então não tem templos, não tem igrejas, não tem um lugar externo de contemplação e de adoração a Deus. Então cada religião tem o seu caminho, certo? E cada religião foi também introduzida nesse mundo em áreas diferentes do mundo, em regiões diferentes do mundo, porque cada cultura também é diferente. Então não adianta a gente querer achar que deve haver uma religião apenas, né? Que o espiritismo está certo, que o cristianismo está certo. Então, cada religião, primeiro porque Jesus não pediu para ninguém ser cristão. Jesus não pediu para que se criasse cristianismo. Ele veio falar de amor. Que nós precisamos ser amorosos, gentis, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Sempre fazer o bem sem olhar a quem, amar os nossos inimigos. Ele está falando de amor. Ele está falando de uma pessoa ser uma pessoa, um ser humano do bem. Ele não pediu para ninguém criar cristianismo. Ele não chegou dizendo, vamos acabar com as religiões e vamos estar, todo mundo agora vai seguir o cristianismo, tá? Então, a questão não é acabar as religiões, mas a religião do amor vai ser o futuro de todas as outras religiões. Porque no futuro elas não vão se extinguir,
mas todas elas vão compreender que, apesar de terem caminhos diferentes, todas elas têm o amor como um único meio de salvação, né? De se chegar a Deus. Tá? Então, bom, eu vou encerrar por aqui. É muito interessante esse tópico das religiões do Consolador. Tem perguntas aqui, por exemplo, que os amigos fazem, como as religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a vinda do Cristo? Então, são várias perguntas interessantes, tá, gente? Então, recomendo o Consolador, um livro de 1940, mas é muito atual. Trabalha os 3 aspectos do Espiritismo: filosofia, ciência e religião, tá? Muito importante. Então, comprem, adquiram. Não sei se tem disponível na internet, mas deve ter também, né? Para compra ou download, não sei. Mas é uma sugestão também para leitura para quarentena. O Consolador, perguntas a Emmanuel, tá certo? Espero que eu tenha contribuído para o interesse e a curiosidade de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta com relação ao livro, alguma curiosidade, pode fazer aí a sua pergunta, que eu posso explicar aqui o que tiver ao meu alcance, tá bom? Então é isso, eu vou ficar agora à mercê de vocês aí, e vocês me digam se tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o livro. A ideia é depois fazer outras lives comentando outros livros de outros autores espirituais, né? Trazer aqui como sugestão de leitura. Então, não é um estudo sobre o livro, né? Mas é um comentário meu sobre o livro, comentários de interpretação minha, particular, que eu tive, aí eu trago porque eu acho importante, né? Então, são sugestões de leituras, tá? Então, mais para frente, em outras semanas, né, a gente pode fazer outras lives, outros vídeos. Eu sei que os vídeos vão ficar sempre lá no IGTV, na seçãozinha. Então, quem perder a live de sugestão de livros, pode entrar lá, que lá sempre vai ter sugestões, tá bom? Então, eu sempre vou tentar aqui selecionar algumas obras para trazer para vocês, tá ok? Tranquilo, então, gente. Estou esperando aqui, ver se alguém tem alguma dúvida, se foi tudo ok. Eu acho que tem um certo atraso, né? Porque quando eu fiz eu nunca fiz live. Então, aquela primeira vez que eu fiz a pergunta, demorou um pouquinho para vocês responderem, né? Então, eu acho que demora um pouco. Tem um atrasozinho entre a minha fala e o que vocês comentam, ou a minha fala e o sinal aí da internet, não sei como é. Mas qualquer coisa podem perguntar por privado, que a gente vai sempre, a administração da página vai me encaminhar as perguntas e eu vou estar respondendo, tá certo? E aí eu posso responder as perguntas de forma particular para cada um, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado por terem me ouvido e boa semana pra gente. Bom final de semana e boa semana. Fiquem em casa com cuidado e responsabilidade se precisarem sair, certo? E é isso. Às vezes a gente fica... Exatamente, Luiz, Helena. Algumas pessoas não entram aqui ou entram e saem, mas pelo menos o vídeo fica, né, salvo, fica guardadinho, e aí a pessoa pode depois entrar lá na sessão, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muita paz no coração de todos nós. Agora vou encerrar aqui.